volta agora com o capítulo 7 do estudo do livro de Eclesiastes. Muito obrigado por você que está aqui conosco neste canal da Primeira Igreja Batista da cidade de Ilhéus. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, ative o sininho e libere as notificações para que você possa receber as notificações de cada vídeo postado. Já temos mais um vídeo de Atos dos Apóstolos. Agora o início do capítulo 2 é o 4º vídeo e temos agora o 7º vídeo, coincidentemente o capítulo 7 de Eclesiastes. Entretanto, esse capítulo 7 será feito em 2 vídeos distintos, porque nós vamos trabalhar apenas até o verso 14. Este capítulo 7 tem 29 versículos, então nós precisamos dividir em 2, porque senão o vídeo fica muito grande. O vídeo de estudo é diferente do vídeo de reflexão. Na reflexão você pega um versículo e faz uma aplicação e traz algo de bom para a nossa vida, e ele pode ser feito de 2 a 5 minutos. O estudo ele requer um pouco mais de aprofundamento, inclusive às vezes buscando algo de língua original e a citação dos versículos. Neste capítulo 7 de Eclesiastes, o Salomão, que está refletindo sobre a vida, ele novamente traz aquela ideia da morte, da riqueza, da sabedoria, mas agora ele tem um tom mais otimista para esta ideia da morte, para esta ideia do luto. Queremos agradecer você que está vendo pelo Facebook, agradecer você que vê também pelo Instagram, você que recebe os áudios pelo WhatsApp ou vê pelo podcast. Deus abençoe você, obrigado também por estar conosco. Mas diz o seguinte, o capítulo 7 de Eclesiastes: melhor é o bom nome do que o perfume caro, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois a morte é o fim de todos os homens, que os vivos reflitam nisso em seu coração. Salomão continua a sua intriga com a morte, e agora ele fala do luto, ele fala daquele momento em que todos estão observando aquele que está passando por qualquer que seja a cerimônia de luto. Mas traz um tom mais otimista, como disse agora há pouco, do que o tom costumeiro do livro. Ele coloca a morte e o luto como uma coisa boa, talvez porque ela traga reflexão. Ele diz isso no finalzinho do verso 2, quando ele diz: é o fim de todos os homens, que os vivos reflitam nisso em seu coração. Provavelmente esta exaltação que ele está fazendo a respeito do momento de luto seja porque este momento de luto traga mais sabedoria, traga mais conhecimento, traga reflexão, muito diferente dos momentos de festa, onde a reflexão é pouca, porque as pessoas estão mais preocupadas, estão mais entorpecidas, melhor dizendo, com a alegria, com a felicidade, entre aspas, porque a gente sabe que momentos alegres não significa felicidade. No verso 3 e 4 ele diz o seguinte: melhor é a tristeza do que o riso, porque o rosto triste torna melhor o coração. Parece que ele está contradizendo Provérbios, quando ele fala lá no capítulo 15 de Provérbios, verso de 12 a 14, quando ele fala que um coração feliz aformoseia o rosto. Mas vamos entender um pouco isso. Então o 3 ele diz: melhor é a tristeza do que o riso, porque o rosto triste torna melhor o coração. O coração dos sábios, o verso 4, está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. A tristeza deixa o coração mais sensível. Quem está vivendo um momento de dificuldade consegue se colocar melhor na pele de quem também vive dificuldade. Este momento que estamos vivendo é um momento difícil para todo o mundo, este momento de pandemia. Portanto, estamos também com os nossos corações bem sensíveis. Muitas pessoas estão aproveitando para ver seus familiares, para conversar mais com seus familiares,
para deixar antigas rixas de lado, exatamente porque o sofrimento está fazendo com que o coração fique mais sensível. O coração do sábio reflete na casa onde há tristeza, e o tolo apega-se apenas ao riso. Em Provérbios 15, 12 a 14, como eu falei, no verso 12, ele diz que o que zomba não gosta da repreensão. O entendimento de tolo, né? Aquele que quando a repreensão vem, ele age como zombador, como alguém que gosta de brincar muito, e ele não gosta de ser repreendido. No verso 13 diz que o coração feliz traz formosura ao rosto, mas o espírito se abate pela dor do coração, ou seja, um coração que está angustiado fica com um espírito abatido, a aparência também não deve ser muito boa. A sequência parece que traz uma coerência com Eclesiastes, pois o versículo 14 diz que o sábio busca conhecimento, mas o tolo sacia-se de tolice. Olha o que diz o verso 5 de Eclesiastes: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção dos tolos. O tolo vive em lugares cheios de festa e de canção, mas a repreensão do sábio pode trazer alguma tristeza, mas deixa o coração mais sensível. Não quer dizer que a alegria não traga formosura ao rosto. Sim, o que ele não está se contradizendo. Ele está dizendo que quando o coração está feliz, o rosto fica formoso. Mas também quando o rosto está triste e é tristeza de coração, há uma aquisição maior de conhecimento, e isso é bom, isso não é ruim, apesar da alegria também ser boa. Entretanto, o coração do sábio prefere estar nos momentos de reflexão, enquanto o coração do tolo quer estar todo o tempo na festa, na zombaria, quer estar todo o tempo sem reflexão alguma. No verso 5, então, a gente pode verificar isso. No verso 7, diz que a opressão, a calúnia, transforma o sábio em tolo. É isso que está dizendo aí o verso 7. De fato, a opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. Por mais sábio que seja, o momento da mentira, o momento da calúnia, o momento da opressão, o momento da pressão psicológica faz qualquer sábio agir de maneira tola. E às vezes a gente se cobra muito porque acontece isso conosco em alguns momentos das nossas vidas, quando na verdade isso mostra a nossa humanidade. Às vezes nós buscamos um referencial divino nas pessoas, divinizamos as pessoas, e já disse um teólogo, eu ouvi isso muito do pastor Miqueias França, imagino que ele já tenha também buscado de alguém. Em aulas de teologia sistemática ele dizia, quanto mais a gente diviniza a pessoa, mais essa pessoa se animaliza. É necessário que a gente entenda a nossa humanidade e essa busca especial da sabedoria para estar cada vez mais próximo de Deus, aquele que nos fez a sua imagem e a sua semelhança, mas que possamos compreender que isso acontece de maneira gradual. Mas que quando a opressão vem, é muito natural que o sábio pareça-se muito com o tolo, ou que haja com tolice, assim como o suborno corrompe o coração. Essa tristeza, esta opressão, esta dificuldade de achar a saída por conta da mentira, pode fazer com que a nossa atitude, o nosso dia a dia, faça com que a gente se pareça tolo, faça com que a gente seja de fato ou haja como um tolo. O verso 8, melhor é o fim de uma coisa do que o seu início, melhor é a paciência do que a arrogância, ou melhor é o paciente do que o arrogante. É necessário esperar o resultado das coisas com toda a paciência. É por isso que ele diz que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Porque às vezes a gente não espera, não age com paciência, não se deixando dominar, não devemos nos deixar dominar da arrogância
prevendo um fim quando ele ainda não chegou. O arrogante já canta vitória antes do tempo, adianta o resultado. É melhor então ser paciente, esperar as coisas acontecerem, porque o fim das coisas é melhor do que o começo. Nós temos uma mania de interferir porque queremos controlar através do adiantamento dos resultados. E fazemos isso com uma arrogância e na maioria das vezes isso é uma insegurança de que de fato aquilo é uma realidade. Então é melhor o paciente do que o arrogante, melhor é o fim das coisas do que o seu início. O verso 9, ele vai dizer o seguinte: não te ires depressa no teu espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. Isso lhe lembra alguma coisa? Parece ser a versão verotestamentária de Hebreus capítulo 12, verso 15. A ira alojada no coração deve ser como uma raiz de amargura, assim como o escritor da carta aos Hebreus está falando lá no capítulo 12, verso 15, que não devemos nos deixar não devemos nos deixar dominar por raízes de amargura. Deve ser exatamente esta ira que se aloja no coração do tolo. Então, quando deixamos a raiz de amargura nos tomar, nós estamos agindo com tolice, e deve ser exatamente isso que o escritor aos Hebreus está chamando a nossa atenção. O verso 11 e 12, fazendo claro a comparação entre os dois textos, o escritor aos Hebreus conhece muito dos hagiógrafos, dos escritos sagrados, principalmente desses textos sapienciais também de Eclesiastes. Versos 11 e 12 dizem assim: a sabedoria é tão boa como a herança e beneficia aqueles que veem o sol. E o 12, porque a sabedoria serve de defesa, assim como o dinheiro serve de defesa, mas a vantagem da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Estava demorando de Salomão fazer uma comparação com coisas, com riquezas, com coisas de valores. E é interessante aqui, Salomão exalta a sabedoria, compara com a herança, compara com o dinheiro, fala de qual é o fim do dinheiro, o que é que ele faz, ele age também como defesa, ele acaba defendendo o seu possuidor, mas assume que apenas a sabedoria pode preservar a vida. É a aquisição de conhecimento com as experiências difíceis, com a experiência adquirida nos tempos de tristeza, com as experiências adquiridas com a reflexão lá na casa, onde há luto. No verso 13, está assim dizendo: considera as obras de Deus, quem poderá endireitar o que ele fez torto? A resposta não é difícil, a resposta é muito simples. Quem pode endireitar o que Deus fez torto? Somente o próprio Deus. A questão é que o adágio que diz que pau que nasce torto morre torto é um adágio que não se aplica, porque Deus pode agir até no impossível. Mas ele está falando desse verso, do verso 13, exatamente para justificar o verso 14, porque ele diz assim: alegra-te no dia da prosperidade, mas no dia da adversidade considera, Deus fez tanto um como o outro, para que o homem não descubra nada do que virá depois. Quando ele diz que quem é que pode consertar o que Deus fez torto, ele está se referindo ao dia da adversidade do verso 14. Quando tiver o dia da adversidade, considere, foi Deus que fez. Quem é que pode corrigir isso? O próprio Deus pode corrigir as adversidades que vêm. Ele pode resolver tudo. Mas ele faz isso com um propósito definido. Ele faz isso para que o homem não descubra nada sobre o seu futuro. Eu gosto de pensar nesse texto da seguinte maneira: se o homem ele pudesse prever de fato o que vai acontecer, se ele não fosse como que confundido pelos momentos da adversidade, quando vem sobre ele dias de prosperidade, dias de adversidade, se não fosse assim, ele primeiro, se tivesse só dia de prosperidade, ele não ia ter a reflexão que Salomão fala desde o início do capítulo sobre
o local de luto, sobre o que a tristeza traz de sabedoria, sobre como o coração triste pode então estar sensível quando o rosto está triste também, e a forma que tudo isso faz um trabalhar de sabedoria na nossa vida e no nosso coração. Se não fosse desse jeito, se não tivesse adversidade, não tinha como viver assim. Se fossem só dias de prosperidade, Deus estaria formando verdadeiros tolos. Por quê? Porque o coração do tolo está lá nas canções, nas festas e nos momentos de alegria. Mas o coração do sábio aproveita os momentos de adversidade para aprender muito. Então, é gostoso refletir com Salomão sobre a vida, porque Salomão aqui, ao contrário de ficar todo o tempo com dificuldade de lidar com a morte, ele agora compreende que os momentos tristes, os momentos de luto, os momentos de morte podem trazer grande conhecimento para todos nós. Quem pode endireitar o que Deus fez torto? O próprio Deus. E ele faz com este propósito, o propósito de confundir então o homem, para que ele não caia num erro de viver a tolice, ou quem sabe até cair na depressão por descobrir logo a sua morte. Aliás, se a gente pudesse prever isso, estaríamos num desespero total, contando os dias. A morte e a tristeza são paradoxalmente melhores para toda a vida. Paradoxalmente melhores do que o riso e os dias de prosperidade. O riso e os dias de prosperidade são muito bons, mas o que traz a sabedoria são os dias de adversidade, são os dias difíceis, são os dias de tristeza, são os dias de reflexão, porque todo que está ali naquele local de luto reflete como viveu este, para onde foi, como devo viver eu, para onde irei após a morte. Então, até o verso 14, Salomão reflete isso. A partir do próximo vídeo, ainda no capítulo 7, estaremos refletindo a partir do verso 15 até o verso 29. Deus abençoe você. Obrigado por estar conosco. Se você não está inscrito, se inscreva. Obrigado também por estar participando. Pode ser que você esteja vendo pelo Instagram, pode ser que você esteja ouvindo pelo podcast, ouvindo por um áudio de WhatsApp, ou talvez esteja no Facebook. Em qualquer lugar que você esteja, obrigado por estar nos dando um crédito nesta palavra, e dê crédito à palavra de Deus, porque ela vai trazer sabedoria à sua vida. Até a próxima, se Deus quiser, ou com o livro de Atos dos Apóstolos, ou com o livro de Eclesiastes, ou talvez numa transmissão ao vivo nos cultos de quarta, domingo pela manhã e domingo à noite. Um grande abraço.